Boa noite, pessoal. Salve, salve, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o papo é com o carnavalesco Jaque Vasconcelos, carnavalesco que atualmente está na Unidos da Tijuca. Vai estrear no próximo carnaval na escola tijucana, azul e amarelo, lá no Morro do Borel. Pera aí que eu vou chamar já ele pro papo, que já tá na sala. O cara é rápido, irmão. Também das artes aqui, o Jorge Silveira, meu amigo. Fala, Jorge, boa noite pra você, meu camarada. Tá lá na Dragões. Tá indo a conexão. Me ouve, Jaque? Jaque? Deixa eu tirar ele aqui. Tem dia que tem dia que é complicado, mas hoje vai dar certo. Vamos lá. Tem dia que tá uma travadinha realmente, dependendo da internet, complicado. Mas não sei se o Jack tá me ouvindo aí, me assistindo. Qualquer coisa, Jack, dá uma reiniciada no celular e volta que sempre dá certo quando faz isso, cara. Dá só um okzinho aí, ou um sinalzinho aí que você entendeu, porque a conexão não tá indo. Vamos tentar. Jack, me escuta? Escuto. Agora eu tô Oi, escutando. então. Eu só tô te escutando também, não tô te vendo, meu camarada. Faz o seguinte, por favor. Reinicia o celular e liga de novo. Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Vou segurar aqui ao vivo enquanto isso. Acontece, pessoal, acontece. Quem sabe faz ao vivo. Tem acontecido, infelizmente, teve até uma live aqui que quem assistiu vai lembrar com o Mestre Sombra lá da Mocidade Alegre. E a gente tava batendo um papo só por áudio, porque o vídeo daquele dia não conectou de jeito nenhum. Então tem dia que realmente é mais complicada a questão da internet, mas o Jack vai reiniciar rapidinho o celular dele lá e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos fazer aquela corrente positiva aí para dar certo. Enquanto isso, mandar uma boa noite para quem está online aí. A Isis, minha querida. Minha irmãzinha está online. Jorge Silveira, meu camarada. Soriano, lá da Tom Maior. Fala, Soriano. Beleza, meu camarada? Saudade do amigo. Manda um abraço pro Jordan, Fábio Oliveira. Pessoal que está online aí esperando o papo com Jaque Vasconcelos. Carnavalesco da Tijuca, com passagens por Tuiuti, Império da Tijuca, União da Ilha, do Governador e tantas outras agremiações. Estácio de Sá, Viradouro. Trabalhou esse camarada, hein? E Mocidade esse ano, né? Fazendo o belíssimo desfile de Elza Soares. Foi maravilhoso. Quem viu pode confirmar aí que foi lindo, né? Saudade também, Soriano. Grande Sori. E aí, amanhã, as lives continuam a semana toda, né? A gente está fazendo aqui sempre de segunda a sexta, às 9 da noite. Amanhã a gente tem aqui o Thiago Castro, que é o rei da feijoada, o cara que organiza a feijoada da Mocidade Independente Padre Miguel. Ele já faz aniversário do Zeca Pagodinho, aniversário do Diogo Nogueira. O cara realmente trabalha bastante aí nesse ramo de celebridade, de samba. Vai contar as curiosidades de como é fazer feijoada para essa turma toda, né? Eu lembro que eu trabalhei com ele uma vez no dia de São Jorge do ano passado. A gente frequentou sete feijoadas em toda a cidade que ele estava organizando e eu ia fazendo as fotos dos eventos para ele. Foi maravilhoso e realmente vai ter muita curiosidade para a gente saber dele amanhã. Da quinta-feira, o intérprete Serginho do Porto vai estar com a gente aqui. E na sexta-feira é o Patrick Carvalho, coreógrafo do Salgueiro, coreógrafo de comissão de frente. Trabalhou com o Jaque da Tuiuti, fez aquela comissão maravilhosa dos Pretos Velhos lá no ano de 2018, né, naquele vice-campeonato lindo da Tuiuti. Então, vai ser uma semana bem legal de papo aí. Ontem a gente já teve aqui a Valesca Gomes, porta-bandeira da Tucuruvi. Então, vai ser uma semana bem legal. Já que já tá de volta, vamos torcer para ter funcionado essa treta de reiniciar, hein? Tomara.
Agora foi aí. Falei, sempre funciona. Oi, agora? Tá me ouvindo? Foi. Fala, Jaque. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem. Cara, olha, eu aprendi com a atendente de telemarketing. Reinicia o aparelho, tira da tomada. Sempre funciona. E aqui eu tenho o Wi-Fi do estúdio, aí tem o Wi-Fi da sala e tem o serviço, e aí nada funciona. Não tá Acontece, meu amigo. Ah, nada na live que eu fiz da Unidos da Tijuca no início. Nossa, aí congelou, aí ficava ah, aquela coisa assim. igual aqueles correspondentes de guerra, né? Um pouco mais, né? Então, meu amigo, me diz aí como é que tá essa quarentena. Eu sempre começo o papo assim que não tem outro assunto, né, cara? É o assunto do momento, infelizmente. Como que tá passando essa quarentena? Bicho, eu acho que eu tô como a maioria, né? A gente tá bolando maneiras em casa de não pirar, né? A gente já é meio pirado, né? A gente já tem um pezinho lá, né? Então, quando tem assim, uma rampinha pra gente cair na hora de se jogar, essa quarentena é meio que isso, né? Todo dia a gente inventa alguma coisa pra. E tem a coisa que você se cobra da produção também, né? A gente não está fazendo carnaval, mas nós já estaríamos fazendo. Uhum. Então a cabeça também começa a se cobrar fazer alguma coisa também em prol disso, entendeu? É, a Por gente está mais em maio, né? Maio já estaria fazendo o que agora, nesse momento, mais ou menos, no ano normal? maio eu estou entregando sinopse, mais ou menos, pelo menos nas duas escolas últimas que eu passei, eu estava nessa Uhum. época, né? Um pouco, eu acho ainda um pouco antes, pode esperar mais um pouquinho, mas o calendário que eu estava acostumado nos últimos anos era resolver sinopse em maio. Então, assim, quando eu tenho sinopse, eu já tenho desenvolvimento de enredo pronto para mim. Uhum. Então, assim, despachar a sinopse e já começar a desenhar, entendeu? Então, eu já estaria nesse pé. É complicado porque a gente está trabalhando, a gente que trabalha com carnaval, a gente não sabe nem direito se vai ter, quando vai ter, então é um calendário realmente difícil de É, se adaptar, né? Você pode estar escrevendo uma sinopse que de repente fique para 22, sei lá. A gente não sabe, né, pois cara? É é, louco isso. Pois é. é muito Mas, louco, é muito louco. e você fez ainda a troca de escola ainda nesse período, então assim, ainda é mais um motivo de confusão, né? Mas foi bem recebido lá na Tijuca? Muito, muito, cara. E assim, mas assim, eu nem tive tempo direito de conhecer mais a escola, sabe? Porque eu já cheguei já naqueles últimos suspiros de liberdade, sabe? Aquela coisa Sim. assim, de "Ih, daqui a Início de pouco vai março, né? ferrar." É, É. entendeu? O presidente já estava assim, eu vou ficar trancado em casa. Ele já nessa época, o seu Fernando já estava assim, vai bem quietinho, nem vou a Portugal esse ano. Não vou... Coisa de semanas, eu não me lembro bem agora, que aí eu falei, nem que o senhor quisesse ir a Portugal, não daria mais. Não daria mais, é. Caramba, cara, que situação. Mas, Jaque, só para testar aqui, você tá me ouvindo com delay? Para eu não ficar te interrompendo? Bom, acho que sim, um Eu pouquinho. acho que sim, é um pouquinho só. Beleza, eu já vou testar aqui esse segundinho que tem a mais. Tô sentindo agora. Hã? Bonews total, né? Tô me sentindo agora. Delay? São Dia 2 meses de malandro, né? live. Descabelado, assim, Pois, aquela coisa. Né? são dois Sair do meses banho de live, a agora e gente vai vir dar aprendendo. notícia. O... Pô, pena que as notícias agora são todas ruins, né, cara? Putz, pra onde tu olha, só. É, Meu Deus do céu, cada vez. Hoje, infelizmente, a gente passou pela primeira vez aí de 1.000 mortos nesse dia triste pro foi. Brasil, mas aí o presidente está preocupado com o futebol e. Né? Cada um tem suas E, prioridades, né? pois é, que vergonha. Cara, não falar nada porque o presidente do meu time estava lá fazendo O essa meu também. vergonha. O meu também. Pois é, meu camarada. Olha só. Vamos falar de futebol não, carnaval. Vamos falar de carnaval. Ô, Jaque, queria saber do seguinte, cara. Eu vou passar algumas coisas aqui da sua carreira, porque é uma carreira que eu acompanho aí de perto. Tu é meu amigo, fora de tudo. A gente sempre bate bons papos quando a gente se encontra na Sapucaí. Cara, vou começar de agora para trás. Elza Soares. Você chegou na escola com o enredo já escolhido, né? O tema Elza escolhido. Só que todo o trabalho ali ainda tinha que ser feito. Como que você Uhum. escolheu o caminho a seguir, homenagem a Elza da forma que foi?
por que você escolheu essa sequência. E outra, parabéns pelo trabalho, foi um belo espetáculo, na boa. Ah, obrigado. É, eu fiquei muito impactado com o roteiro de vida da Elsa, na verdade, sabe? Não foi uma vida fácil, sabe? Não teve assim, se fosse um filme, ia ser um filme muito punk o tempo inteiro, e não ia ter aquele momento de respiro, porque Uhum. era pauleira atrás de pauleira. E, e aí eu me vi também com uma história muito forte nas mãos e com uma responsabilidade de carnavalizar isso, né? De fazer as pessoas não perderem o momento mágico do sambódromo, de estar ali, daquilo ali ser, de uma certa maneira, ser uma celebração, né? Era uma celebração, era uma homenagem Sim, festiva. Então, foi um enredo que eu tive que ter muito cuidado. Não foi um enredo fácil de resolver, assim, de bate-pronto, assim, não foi uma coisa eu vou pegar o meu manual de desenvolvimento de enredo e vou botar aqui que dá certo. Não foi assim, não. E conversando com a Elsa, conversando com o Pedro e com o Juliano, que são os empresários dela e que eu tive muito próximo deles durante todo o processo, então eles eram a minha ponte pra, de comunicação com a Elsa, a gente falava pelo WhatsApp, e aí eu perguntava coisas, e aí eles me respondiam, e ela me mandava os áudios também me respondendo as minhas questões e tal. A agenda dela é uma loucura, é uma coisa impensável, sabe? E, e isso foi me nutrindo, eu falei, caramba, eu tenho um enredo muito denso, sabe? Eu tenho um tijolo para botar na avenida e eu vou tentar fazer isso de uma forma é, é, mais leve que eu consiga, mas também que eu também não deixe ele estéreo, que eu não deixe sim. ele superficial, então, sabe? Porque, cara, foi forte a parada. E, e assim, no final, assim, sabe quando você faz uma obra difícil em casa? Tipo assim, sabe, deu certo, você vê a casa linda, tudo funcionando e tal. Então eu tive essa sensação assim de cansaço da obra mas de muita satisfação, né? E que deu certo, muito certo. Foi muito bem representado. A gente para assistir o desfile da Elsa, você consegue entender bem a vida, o sofrimento dela, os momentos, não deixou nada de fora. Foi muito legal o recorte que você fez começou daquela comissão de frente maravilhosa já também. Já foi o impacto dali, aquele show, e foi muito legal, cara, de verdade, parabéns. Mas assim, perguntando como, de modo geral, qual é a dificuldade de você já chegar num lugar com um enredo? E se não fosse Elsa, fosse um enredo, de repente, com um pouco mais de dificuldade de desenvolvimento? Porque a Elsa tem uma grande história, mas pode ser acontecer você chegar numa escola e, de repente, sei lá, vai falar de caneta. E aí? Cara, assim, eu cheguei na escola, o enredo já tinha sido anunciado, assim, o objeto do enredo já tinha sido Uhum, anunciado, então não era surpresa quando me chamaram para conversar, eu já sabia o que eu iria pegar, né, em termos de enredo. Né? Então, eu já fui na ânsia de querer fazer a Elsa quando eu fui conversar, entendeu? Eu queria muito entendi. ter a chance de fazer esse enredo. E na pegada que eu venho tendo nos últimos anos, e o meu momento, a pessoa, sabe, o Jaque como pessoa, como ser pensante, né? Aquilo se encaixava muito dentro do espírito do Jaque de agora, sabe? Talvez não se encaixasse num Jaque de 10 anos atrás e tal, mas com a vivência que eu tenho, com as coisas que eu penso e que eu defendo, e que as coisas que me foram esclarecidas nessa minha caminhada como pessoa, para mim seria uma honra fazer um enredo sobre a Elsa, sabe? E aí isso, não digo que facilita, mas isso
não me deixa no escuro, sabe? Não era uma coisa que não estava entrando num lugar que eu não enxergasse nada, sabe? Agora, é, a pesquisa, ela foi, de certa maneira, facilitada porque ela tem a vida muito registrada, sabe? O próprio livro do Zeca Camargo, que ela me pediu que me servisse de norte para isso tudo, ela não pediu isso à toa, porque praticamente ela ditou o livro para o Zeca. Ela contou a vida dela, sabe? Então, assim, então era ela ali, com páginas na minha frente, sabe? E, e aí isso me serviu de guia, de lanterna, sabe? Nisso tudo. E, e ouvindo os últimos trabalhos da Elsa, os últimos álbuns, eu tinha certeza que eu não podia me dar o luxo de fazer um enredo de desenvolvimento apenas linear, sabe? Algo frio que eu contasse de fora do tema. Eu tinha que estar dentro dele. A Elsa discursa. A Elsa nem fala mais, ela discursa. Então ele Sim. precisava ser um discurso, ele precisava ser algo que no final se explicasse, que aquilo tudo que a pessoa viu desde o início fizesse sentido naquela narrativa. Então, muitas coisas, até em termos de linguagem carnavalesca, eu abri mão, porque eu precisava que fosse duro, eu precisava que a mensagem não fosse não fosse diluída, sabe? Que a força não fosse enfeitada, Sim. sabe? Eu precisava ser uma coisa punk, eu precisava ser uma coisa paulada, sabe? Foi E perfeito. você Pessoal da. citou, Oi. citou aí o trabalho da comissão de frente. É, a comissão de frente foi um trabalho lindo do Saulo e do Jorge, que são duas pessoas, dois profissionais incríveis, sabe? São muito bons de se trabalhar, sabe? E eles entenderam a necessidade da comissão conversar esteticamente, inclusive, falando com o restante da escola, de ser uma coisa Uhum. integrada, sabe? A gente lá deu um suporte para eles no que a gente pôde em termos de projeto, né, e tal. Foi uma comissão muito conversada e para te falar a verdade, quando eles trouxeram a questão do holograma, eu me assustei muito. Eu falei, gente, será, né? E aí, bicho, quando eu vi a amostra, ainda a gente nem tinha fechado ainda com o fornecedor, mas a amostra funcionando perfeitamente ali na nossa frente, numa sala extremamente iluminada, sabe? Ninguém apagou a luz para ver nada. Eu falei, bom, isso aí funciona, sabe? Isso Uhum. aí vai dar certo. Só não podia E chover, né? mas, cara, a gente faz um carnaval, a gente faz um Não, não, pro, espetáculo pro o holograma funciona na chuva? Funcionava? É pergunta não curiosa por muito mesmo. forte, por causa das hélices, o movimento das Entendi. hélices, né? E assim, cara, a gente tá propenso, desculpa, a gente tá exposto É, não tem a jeito. coisa, né? Você não vê a porta-bandeira, às vezes leva um vento que a gente não sabe de onde Não vem na vem. hora da É, última rodada, sabe? Essas isso. coisas. É muito dramático tudo. É por isso que a gente gosta, né? É emoção, né? O pessoal da Tijuca tá ligado aí, tá perguntando dica de enredo. A gente vai falar da Tijuca, fica online aí. Eu não sei se eu vou conseguir arrancar alguma dica do Jaque, mas a gente vai falar da Tijuca daqui a pouquinho. Ô, Jaque, eu queria entrar numa pergunta aí que você falou sobre esse amadurecimento como artista. Meu amigo, quando que você sentiu que mudou? O que fez você mudar como artista? Qual foi o ponto? Qual foi o carnaval? Foi uma sequência? Eu acho que quando eu percebi que eu podia falar mais alto, que eu podia tomar mais à frente e que a minha opinião e que o meu posicionamento dentro da estrutura da escola de samba ela seria respeitada,
sabe? Para mim isso é muito nítido quando, por exemplo, eu faço a Rainha Ginga na Império da Tijuca, que a Império da Tijuca foi a escola onde eu comecei, e o meu primeiro trabalho, né, no grupo B. Uhum. E foi até eu ir para o Tuiuti, foi a única escola que eu consegui realmente fazer enredos que eu podia dizer que eram meus 100%, que ninguém me pediu, ninguém me orientou tal tema ou tal coisa. Eu queria muito enredo afro, eu queria muito enredo, sabe, infantil, sabe? Não. Foi uma escola que, nas 2 vezes que eu passei, me escutou e acatou as minhas sugestões e acreditou nos meus projetos, sabe? E, e aí, quando eu faço a Rainha Ginga, e aí eu até vejo um rompimento até estético que eu vinha fazendo antes. Eu venho trabalhando numa coisa com linhas mais retas, mais sólidas, brincando com algo mais cubista e tal. É uma liberdade que eu estava me propondo e um desafio para saber se aquilo ia funcionar, e funcionou pra caramba. E eu vi que aquilo ali podia ser um estudo para formar alguma coisa mais adiante, sabe? E aí eu fui levando isso como estudo, essa limpeza maior nas formas, e fui levando adiante, sabe? Logo após eu fiz Viradouro, Quem Sou Eu Sem Você, e que a escola, mesmo vindo de um descenso, era uma escola com um pouco mais de recurso, e aí eu fiz um projeto um pouco mais elaborado, mas ainda estudando essa coisa da forma, da limpeza e tal, e eu vi que deu super certo, e aí eu vim, sabe? Eu vim essa pegada, falei, então eu posso, não só na parte estética, mas também na construção de narrativa, que é uma coisa que explodiu de uns 3, 4 anos para cá, essa importância de um bom enredo, de uma boa história, de se contar, sabe? Isso voltou a ser foco. Eu já vinha estudando isso daquela época. A sinopse da Rainha Ginga, se tiver na internet, se alguém puder puxar alguma coisa assim, ela é um texto muito forte, sabe? E é a primeira sinopse que eu escrevo que ela não que ela não é de fora do enredo, ela não é contemplativa, sabe? Ela não é um texto de, é, é, de uma redação de colégio, sei lá o quê. Ela tem um caráter, sabe? Ela tem uma proposta literária dentro dela. Então, eu falei, pô, isso aí funcionou pra caramba, tanto é que rendeu um samba lindo. E, aliás, foi uma safra de sambas lindos naquele ano. Me lembro bem que foi uma disputa muito acirrada. E eu vi a força que a escola ficou. Tanto é que eu acredito que até a história dos desfiles do Império da Tijuca daquele ano para cá viraram, sabe? A escola se tornou mais competitiva, ela ficou mais atenta ao desfile, às coisas que realmente funcionavam e que importavam para uma disputa e tal. Quer dizer, então, o enredo ele saiu daquela bolha de apenas ser uma história para virar samba e desfile, sabe? E aí eu vi que, pô, eu posso. Então, vamos botar assim, que em 2010 você começa essa transformação que vai amadurecendo até chegar na Tuiuti e ali se consolida de vez essa mudança do artista. Sim, Por acho que aí. sim. Por aí, porque o Tuiuti foi uma escola que sempre também me ouviu, sabe? Assim, no sentido da ideia do enredo e tal, né? Tanto Aham. em 2012, quando eu fiz a Clara Nunes, ainda tentando atender uma tradição que a escola vinha de homenagens, né? Artistas e tal, e foi uma sugestão minha fazer a Clara, e foi bacana, mas o Tuiuti ainda estava ainda num processo ainda também dentro dele, né, como escola, como estrutura, né, diretoria e tal, de mudar pensamento. Estava nesse processo ainda, que eu peguei mais tarde ela já querendo, sabe? Aham. Quando eu volto, saio da Estácio e chego no Tuiuti, eu já pego uma escola e uma diretoria querendo muito, um querer que eu não via antes, Não quer só sabe? participar do acesso.
Queria chegar no entendeu? especial. Entendi. A gente quer, sabe? Aham. E aí eu falei, bom, então, e foram enredos que eu sugeri, que a escola atendeu, e que a escola comprou, e a gente acabou construindo juntos eu acredito que até uma cara, sabe? Sim, Um desfile da Tuiuti, sabe? Agora, a sim. gente pode dizer hoje, depois desse processo, que o Tuiuti, de uma certa maneira, tem uma característica, tem uma cara, tem de enredos e de desfile, sabe? Então, isso foi muito bonito de ver e de Foi, acompanhar, graças a Deus, eu estava no foi. meio. Tuiuti, tipo assim, a Tuiuti ela marca a sua carreira em duas coisas, né? Você tem aquele ano de 2017 que foi terrível com aquele acidente, e tem de 2018 que é um vice-campeonato do especial com a Tuiuti. Então, assim, é sensacional, cara. Tipo, são duas emoções totalmente antagônicas, cada uma de em uma ponta, e você viveu tudo isso nessa escola. Eu acho que por isso também essa relação ficou tão marcada, né, cara? É, eu venho um pouquinho antes, eu acho, disso. Quando, quando o presidente Thor olha para mim e pergunta o que você está pensando de enredo, isso já me dá sabe, isso foi uma coisa que eu não contava de ouvir, porque eu Não não é ouvia normal, há né? É. muitos anos que eu não ouvia isso. Então eu tava quase virando um funcionário Ó, somente. ano que vem tu fala disso aqui pra mim, por favor, tá? Tipo isso, entendeu? Né? Vira aí, faz aí. É, E, e aí, quando ele pergunta, e eu falei, caramba, sabe? E eu nem estava mais acostumado. Eu falei, pô, sei lá, eu não sabia o que responder na hora. Eu vim para casa e vim olhar os meus papéis antigos e tal. E eu fiz dois enredos logo de cara que eu queria fazer muito. O Hans Staden, que foi o primeiro que eu fiz na escola, muito nessa minha legal. volta, era um enredo que já tinha sido dispensado em duas outras antes, que eu não consegui fazer, sabe? E ele foi acusado de muito erudito, sabe? E aí, caramba, né? E assim, escolas potentes, escolas com torcida, sabe? Com escolas. Ô, E Jaque, o só pra estava entrar no, ainda. entrar nesse assunto, para você ter uma ideia como isso acontece muito no carnaval, eu conversei com o Milton Cunha aqui, e ele falou o seguinte: Fatumbi era para ser na Beija-Flor em 97, sabia? Ele Poxa apresentou vida. pro Anísio, só que o Anísio falou Aham. que era melhor fazer o enredo das festas e tal, que foi o de 97. Fatumbi foi na ilha. Já pensou Fatumbi na Certo. Beija-Flor? Caramba, cara. Não, foi Era, lindo na ilha. foi lindo Foi na ilha. lindo, Mas é porque lindo. a carga da Beija-Flor ali, eu acho que ia casar muito Aí bem, mano. seria outro enredo, Nossa, né? Uma né? outra. É. Mas então, isso acontece em Mas, qualquer lugar, né? Muito tempo já no carnaval. De você não é, conseguir emplacar um enredo seu. Mas volta aí ao seu raciocínio. e aí no ano seguinte, eu faço um que eu tinha desde a época de faculdade, que era o do Boi Mansinho, que eu tinha guardado ele e queria muito fazer e tal. E era um enredo que, assim, eu até falei do enredo, quando eu me lembro que eu falei, mas eu falei meio que assim, vou jogar para ver se cola, porque eu não sei se falar de boi, se as pessoas vão topar e vão achar isso bom. A gente vem de um enredo muito elogiado, a gente ganhou prêmios. O Randstaden foi um sucesso, né? Foi. A colocação, acho que foi quinto, não me lembro Peraí que eu agora vou checar. certinho. Ela não condiz com o que foi o Quinto. desfile, entendeu? Então, né? Se o Tuiuti tivesse ganho naquele ano, já no primeiro ano, não seria favor nenhum, sabe? E eu não estou falando só do meu trabalho, não, estou falando como um todo, como um Uhum. desfile de escola de samba, né? E aí quando o Tó olha para a minha proposta do Boi Mansinho e adora e ri, não sei o que, aí eu falei, pô, tô no lugar certo, sabe? É uma escola que entende a minha cabeça, que entende o artista que ela tem na casa, sabe? E em momento nenhum, e assim, eu sempre tive respeito pelas instituições que eu representei. Eu sempre me senti mesmo um representante das escolas. Eu nunca me Uhum. coloquei acima disso, sabe? Mas é bom também a escola, às vezes, né, respeitar também Claro, o artista que ela contrata, né? É assim que ela tira o melhor do seu colaborador, né? Que não se claro. fala mais que colaborador. É mais chique. Colaborador, né?
E aí, assim, fazer esses dois enredos no Tuiuti e com a repercussão que foi, todos dois, né? E o segundo, inclusive, a gente foi campeão. Sim. Isso me marcou muito, muito, muito. Sou muito grato ao Thor e ao Tuiuti por ter me proporcionado essas duas alegrias enormes. Uma coisa que é tão simples, né? Que é liberar o artista para trabalhar, liberar o artista É, para criar. deveria, ser, deveria ser tão corriqueiro isso, meu Deus. É, 2017 eu não quero perguntar nada do que já foi perguntado, não quero falar nada do que já foi falado. Eu tenho uma curiosidade sobre aquilo tudo que aconteceu. Eu vi de perto, eu estava no setor 1, e para mim aquele carro é lindo e foi um pecado ele ficar marcado por aquilo. É um carro muito bonito e a pessoa, que quem puder ver uma foto, alguma coisa assim, é muito bonito aquele carro da Carmen Miranda. No final, você descobre aquilo tudo na bolha da Globo, né? Foi aquela cara de é, choque. é. O carnavalesco ele não tem muito esse controle do desfile, né? As pessoas que se enganam, pensam, caramba, o carnavalesco, pô, não tá vendo aquilo ali, eu não sei. As pessoas confundem muito o trabalho dentro do carnaval, né? Os trabalhos no carnaval. E aí eu fico pensando, cara, o cara descobriu ali, velho. Tipo, que susto que ele tomou. É. Como foi para você aquela emoção, aquele sentimento ali, de saber ali. Pra mim, você tem a saída da Sapucaí com o desfile lindo na cabeça. Perfeito. Claro, para mim tinha sido maravilhoso, porque a gente teve um pré-carnaval muito difícil, porque o projeto era muito grande, grande no sentido de ser. Meus cachorros estão brigando aqui de meio perto. Não tem problema nenhum. Quem sabe faz ao vivo. Ele foi um carnaval difícil da gente botar na rua, porque era um carnaval grandioso, a gente ainda estava ainda naquela coisa de estruturar a escola para aquele Sim. tamanho todo, para atender o grupo especial, né? E para mim tinha sido maravilhoso. Eu falei, gente, tanto é que eu vou super animado lá pro Pro estúdio. estúdio. Porque até esse ano eu vinha na frente da escola. De 2018 para cá, eu venho agora no final. Sério, cara? Eu venho Mudou? na montagem da escola, entendeu? Então eu não vi nada da questão do acidente, porque eu não estava lá atrás, Caramba. entendeu? Eu arrumo mais ou menos até o terceiro, quarto carro, e quando a escola meio que já está no setor 1, no 3, mais ou menos, aí eu disparo e vou lá para frente, porque eu gostava de ver comissão, Uhum. sabe? Gostava de ver as coisas. Pô, trabalhar pra caramba, pra botar aquilo na pista e não ver nada, né? Então é o único momento que eu ia ter para ver alguma coisa do meu trabalho. Mas esse luxo eu já não tenho mais, porque agora eu fico na neurose e eu venho na parte de trás da escola agora. Mas muita coisa se confunde, o Felipe, porque eu acho que até por culpa nossa mesmo, sabe? Alguns colegas eu já vi afirmarem que montam a escola e dão Uhum. entrevista falando que fazem isso, fazem aquilo. Bicho, não fazem, porque isso aí tem uma galera que é treinada para fazer. Você, no máximo, orienta uma coisa ou outra na hora, mas não é você que monta, Sim. sabe? Ou de fazer pose com um rádio, que rádio é uma coisa que, né, é um troféu que as pessoas querem exibir no momento do desfile para se sentirem importantes. É a camisa de diretoria e o rádio, né? E aí aquilo faz você ser Deus naquele momento. Você não sabe nada, você não sabe como monta a escola, você não foi a uma reunião, Sabe nem como liga o rádio. não sabe, mas você quer um rádio, você quer, entendeu? Então, assim, e aí as pessoas que são de fora, veem a pessoa com rádio, ai, aquele lá, e as pessoas dão entrevistas, dão declarações, e as outras pessoas acreditam, né, cara? Eu falei, pô, então eu acho que isso é meio culpa, assim, de alguns coleguinhas que É. acabam querendo levar valor nos trabalhos dos outros, que elogio todo mundo gosta, todo mundo quer, né? Eu gosto também, mas eu gosto dos meus. Né? Pois é, cara. Ó, o Juarez tá falando aí, já que amo você na Twitch, volta. De volta. Ficou um carinho muito grande. Ele vai voltar, em algum momento ele volta. É aquela coisa que você vai e volta, vai e volta. Sempre, sempre acontece. É. O, Eu amo o Tuiuti mesmo, de verdade. é, E a gente, quando sai das escolas, a gente sempre leva um pedaço delas com a gente, cara. Isso eu acredito de sim, verdade, sabe? Como eu tenho uma história linda na União da Ilha, sabe? também. É uma escola que eu tenho amigos até hoje, sabe? Tem muita gente que acredita que eu morei na Ilha do Governador, sabe? Eu falei, não, eu nunca morei na ilha. Mas, assim, de tão próximo que era a minha relação, entendeu? Então, assim, todas as escolas eu tenho um carinho enorme, de verdade mesmo, sabe?
Poxa, eu tenho uma saudade da feijoada da Estácio, cara. Aquilo era muito bom. Muito bom. A feijoada da Estácio é maravilhosa. Nossa Senhora. Ô, Jaque, tem como escolher o casamento perfeito aí, Igor Tijuca, ou Igor Tuiuti, ou é muita saia justa perguntar isso aí? É o quê? É muita saia justa perguntar isso? Ilha ou Tuiuti, de casamento seu, de cara de escola, de cara de sintonia? Porque eu acho que são as escolas que mais te marcaram até agora, né? De tempo e tal. Eu acho que eu passei mais tempo também nelas, Sim, né? Eu acho que deu tempo de eu assimilar um pouco delas e elas assimilarem um pouco de mim, sabe? Então, eu acho que é por isso mesmo. É natural isso, né? São histórias distintas. Pra você ter noção, é, eu tenho um campeonato na União da Ilha. Só tem tem. mais um carnavalesco na história da ilha que tem, sabe? Pois é. Que é lá atrás. E outra, Quer dizer, você então, conseguiu subir com a ilha depois de muito. A ilha ficou 8 anos no acesso, não foi isso? Caiu em 2001, voltou em 2009. Foi isso. acho que foi. Você conseguiu resgatar a ilha que já estava ali, tipo, ela caiu com muita força, que eu lembro, teve até aqueles carnavais que o pessoal discute muito ali, já 2002, 2003 ali, não, 2003 e 2004, se eu não me engano, né? No E primeiro ano mesmo na ilha, cara, no São João del Rei, era um campeonato, a gente tirou é, terceiro. então assim, aqueles anos eram bem estranhos ali os resultados do acesso. E aí você consegue voltar com a ilha também, isso é um marca, não tem jeito, né, cara? E como você falou, só tem mais um carnavalesco campeão, então fica marcado para sempre na história da escola. É, É, eu, de verdade. Mas eu acabei pulando o seguinte, você começou como, cara, no carnaval? Eu gosto sempre de saber a história de como tu foi parar ali. O que te levou pro carnaval? Já que a gente tá regredindo, foi parar na ilha lá, antes da ilha. Bicho, eu sempre gostei de assistir desfiles, né? Eu não tenho história dentro de nenhuma escola de samba, assim, de parente, sabe? Eu tenho um tio que era da bateria do Salgueiro, mas eu não acompanhava, eu não ia, não era, e era uma coisa meio distante, né? Mas a minha família, assim, o núcleo familiar mesmo, meu pai, minha mãe, né, a gente não era ligado a nenhuma escola de samba, né? E eu assistia carnaval pela televisão na casa dos meus avós, em Copacabana, porque lá tinha TV colorida. Então Caramba. então a gente passava o carnaval lá, tinha uma banda que o pessoal lá da família da minha mãe ajudava a colocar na rua, que era o Bando Vergonha do Posto 6, que era na Francisco Sá, que era um bloco preto e amarelo, cara. E assim, tudo. E aí tinha a banda dessa Ferreira, que era monstra, que era enorme, toda organizada, tinha uma ala na Portela e tal, que era tipo 2 quarteirões adiante. E tinha um aparato, tinha até patrocínio naquela época. E o bando meio que surgiu para ser o contrário disso, sabe? Então era um pessoal todo largado, vinha da praia. É, eu me lembro que teve um ano que tinha um jipe, um bug, sei lá, com uma mulher, com uma cobra, sabe? Umas coisas assim loucas. Então era aquilo, sabe? Então foi esse carnaval que eu fui criado, foi essa bagaceira. Por ali. O meu avô tinha uma adega na Francisco Sá, eles moravam num prédio e a adega era do outro lado da rua. E, e aí, durante a época de carnaval, eu me lembro que ele fechava o bar num dia, a gente chamava de bar, mas não era um bar, né? A gente fechava um dia, e para ele poder colocar um pessoal que sempre fechava a adega dele para se arrumar para desfilar na banda Carmen Miranda, que era em Ipanema. E eu me lembro de umas 2 vezes ele deixar eu ficar dentro do bar fechado. Então era um monte de gente, aquele monte de homem se maquiando, colocando salto e não sei o quê, aquela coisa, sabe? O meu avô era um português que adorava carnaval, ele amava, então ele Caramba. achava sensacional, ele ficava feliz da vida. E eu me lembro de uma vez que a banda Carmen Miranda veio pela Francisco Sá, que eu não me lembro se isso era comum, na minha cabeça ela não saía de Ipanema, mas eu me lembro que ela desceu a Francisco Sá e parou na frente do bar do meu avô. E aí aquela galera toda e ficou chamando ele e tal. Eu me lembro disso, eu era pequeno, mas eu me lembro. E aí o meu carnaval era isso. E aí de noite eu ficava assistindo com a minha avó, sabe? E aí a gente ficava a madrugada toda, minha avó ficava comigo até de manhã assistindo, Que legal, sabe? cara. E aí agora com o YouTube, Felipe,
eu vejo uns desfiles antigos e como a visão da criança muda as coisas, né? A Sim, escala, sim. na minha cabeça isso era tão maior, isso era, Eu não lembrava sabe, que os carros de lá de trás eram tão pequenos também, assim, as alegorias. Eu tinha outra visão também. É, é. muitas. Eu falei, gente, quantos Nossa. carros, quantas Sim, coisas. sim, pareceu que eram 50 alegorias numa escola. Eram nove, né? No especial, em alguma época, se não me engano, chegou a ser nove. Teve uma ali que eu contei uns 16 no outro dia. Eu falei, gente, é carro, Quase é Fórmula Um. skate, é tudo, sabe? É, e tinha uma liberdade maior de usar tripé, e aí o que não era alegoria virava tripé, virava quadripé, virava, né? Era Isso é outra uma coisa coisa, que eu cara. gostaria de ter. Isso é uma coisa que eu Tu gostaria de ter acha? essa liberdade maior na divisão das massas do desfile. Eu acho Lá muito. em. Então, lá em São Paulo tem um. Ó, o Mauro tá falando aí que eram 10. O Mauro falou aí que é ritmista da Tijuca, lá atrás eu li o comentário dele, falou que te mandou umas dicas de enredo aí, cara. Já anota aí pra outros carnavais. Já, lá em São Paulo tinha o Maurício Kubrusga, né, que cobria o carnaval, era comentarista na época do desfile, e ele falava o seguinte, que o sonho dele era um ano o regulamento ser rasgado e o carnavalesco quisesse desfilar só com carro, desfila só com carro. Quer desfilar só com gente, desfila só com gente. Quer desfilar com 3 baterias, desfila com 3 baterias. Assim, liberdade total para o artista criar, poucas regras. Eu acho que que ia sair disso, será? O artista. Ou é bom ter um pouquinho de regra também para poder. É por causa do julgamento, né? Uma vez eu ouvi essa explicação que eles tentam padronizar por conta do julgamento, né? Mas por outro lado, padronizar tanto deixa o desfile no geral, para quem acompanha da primeira à última escola, um pouco monótono, Sim, sabe? Então, assim, a sim. gente já criou muita coisa, cara, já foi feita muita coisa para tentar, sabe, fazer a criança não dormir, sabe? Animar e tal. E aí o perigo disso, de ficar inventando muita coisa, é você se distanciar cada vez mais das É, suas da bases, né? tradição, da base, sim. Do que sustenta isso tudo, né? Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, né? Então, assim, eu gosto de ter isso, né, na minha mente na hora de criar o total do desfile. Mas eu sinto falta às vezes de ter uma liberdade maior em dividir essas massas, essas massas verticais que acabam sendo as alegorias. Às vezes eu Esse ano acho muito. mesmo, o Paulo tentou criar, né, na própria Tijuca, essa questão de ter uma coisa diferente, acabou sendo penalizado por isso, né? Então, É, tem hora que você tenta também fazer isso aqui, o regulamento vai lá e opa, vem cá, que eu vou te cortar. é, pois é. Então, pois é isso. Então, assim, tem muita gente do Ceará aqui, hein? Mandar um abraço pro Ah, Ceará aí, é? cara, que é o Enredo do Boi, amigo. É o Juarez, o João Vitor, João Vitor ou Vitória, eu não sei. Mas tá aqui também. Pessoal É porque aqui é o eu enredo amo Ceará. do bode. É do bode, né? Pode ir, do Ioiô, bode. isso mesmo. Eu O amo pessoal te Ceará, eu amo acompanha. Fortaleza. Se eu pudesse, todo ano eu fazia um enredo sobre o Ceará, Ceará sabe? dá muito bom na avenida, né? Adoro, adoro, adoro. Tem um monte de história muito boa mesmo que eu ouvi lá. É porque não dá para fazer uma sequência, porque isso acaba prejudicando, né, o julgamento, sei lá o quê, né? Porque as pessoas Sim, adoram rotular os. Ah, o carnavalesco que só faz bicho. Ó, o carnavalesco que só faz não sei o quê. é. Bem lá o Jaque, o Ceará de novo. Então a gente dá uma segurada, né? Mas uma viagem em Fortaleza, por causa do bode ioiô, cara, eu vim de lá com uns 3 enredos debaixo do braço. É porque ninguém sabe, mas eu vim. Caramba, tá aí guardadinho aí na sua pasta aí. É. Falar de enredo, já que o pessoal da Tijuca tá desesperado aqui, cara. O que você pode falar do trabalho que já está sendo feito com a Tijuca? O que você já tem um caminho definido? Tem caminhos sendo estudados? Como é que tá isso aí? Então, como não tem definição de nada ainda, Uhum. e eu acho que as escolas, de uma maneira geral, estão super certas de dar atenção às suas comunidades e as pessoas próximas, aos mais pobres, e olhar mesmo por elas e intensificar o trabalho social, entendeu? Eu acho que a escola de samba não pode perder esse, esse elo, sabe? Então, ela é representante dessas pessoas. Então, as pessoas não servem só para o desfile.
Sim, né? Então, estão precisando de ajuda. Então, o foco da Tijuca nesse momento e das escolas no geral é esse trabalho de assistência nesse momento, né? Eu, por outro lado, aqui, me salvaguardando, uhum, eu estou trabalhando em. Eu tinha mais propostas, eu tinha mais ideias de enredo, mas eu foquei em duas e que a gente ainda vai conversar sobre elas, mas que eu estou trabalhando nessas duas para, se a gente realmente tiver carnaval em 21, a gente botar para frente. Porque, cara, é uma questão muito delicada. A gente já sabe que, por exemplo, a questão dos materiais vai ser um pouco prejudicada. A sim, maioria dos materiais que a gente compra hoje vem da China. Então, a gente já sabe que alguns empresários que fazem essa importação, eles estão com dificuldades de abastecimento de material. A sim. gente já vinha numa crise anterior em relação a isso, entendeu? Então, assim, né, há enredos que seriam muito bons, mas que não seria bom fazer agora. Então, Entendi. assim, a gente precisa pensar e precisa ter inteligência para escolher o tema certo para que seja feito da melhor forma possível. A gente não sabe se vai ter um tempo de fazer carnaval menor que os outros, Uhum. sabe? Para mim, agora não influenciou em termos de cronograma, de feitura, porque nessa época eu, por exemplo, ainda não estou em Barracão fazendo o carnaval em si, né? Então a gente tem o período do protótipo, a gente tem o período do começar os carros, e tal. Então hoje eu ainda não estaria fazendo isso. Então não, a mim não prejudicou. Mas se essas condições continuarem daqui a 3 meses, já embola, entendeu? Então assim, Sim. é pensar com calma um enredo que seja maravilhoso, competitivo e tal, mas que dê para ser feito de uma maneira bonita, de ser feito de uma maneira bacana, Claro. com o cenário que a gente vai encontrar aí, principalmente dos fornecedores. É complicado isso aí. Tem outro ponto também, que é o próprio Festival de Parintins também impacta no nosso trabalho aqui, né? Porque tem muita escola, não sei como é, que é o Sim. caso da Tijuca, mas tem muita escola que recebe profissionais de Parintins e Parintins vai ser adiado. E se acontecer também esse ano, porque a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é que a gente não tem uma vacina e sem vacina não tem aglomeração, não tem milagre, não tem como juntar uma galera e não tem como fazer o espetáculo sem público. Então, assim, É. é muito delicada a situação. Eu entendo as escolas que estão lançando enredo, porque eu acho que é uma forma ali de tentar manter a galera ali alinhada e tal, mas também entendo, e de repente, sei lá, se eu fosse presidente, ou presidente de escola de samba da minha Santa Cruz, lá depois do Zezo, eu assumo a minha Santa Cruz e falo o seguinte, ó, enredo Já só fiz. como. Hã? Já fiz. Já fez, claro, pô. Foi a Santa Cruz que te ensinou tudo, rapaz. Eu falaria, sabe o que eu acho que eu seguiria o caminho de que vamos ter uma definição do que vai acontecer primeiro, para depois a gente se preocupar em fazer tudo bonitinho, lançar. Eu acho que é o melhor. A galera tá Sim. perguntando se tem uma linha, alguma coisa assim, alguma desses dois caminhos aí que você pode seguir. Não, não vai pegar piada, não. Ah, Ah, não dá para desenrolar. Tem uma linha aqui, ó. tem uma linha aí. Olha, eu tenho uma sugestão. Uma Fala. sugestão maravilhosa. Tijuca tem um enredo. Hã? Vou fazer uma homenagem a Santa Cruz, não é isso que você... Não, não precisa não. Isso aí você deveria ter feito na mocidade que é verde e branco. Na Tijuca você pode reeditar fotografia. Por quê? Tem o enredo lá do clique, não tem? Da foto de 2006, 2005, por aí. Tem o enredo da fotografia. Pô, homenagear os fotógrafos novamente. Nós estamos precisando aí ser Ah, elevados. porque você quer ser homenageado? Claro, eu quero vir no Abre Alas da Tijuca, fotografando tudo. Aí ele conecta minha cama Vou com. tacar fogo em você, porque teve um diabo que pegou fogo nesse abre Foi alas aí. esse, exatamente. Então, eu acho como fotógrafo, aí pode ser minha escultura, pode ser minha alegoria. Eu de boa. Assim, dá pra fazer a barba ruiva lá e tal. 2007 aí, Tem o chifre? Nathan. Hã? Tem chifre? Não. Quer dizer, olha, são 30 anos, né, amigo? 30 anos a gente vai acumulando algumas coisas na vida, sabe? Talvez eu tenha. Ô, Jaque, já que você não vai adiantar nada aí pra galera tijucana, me fala uma coisa. Qual o carnaval que o Jaque Vasconcelos queria ter feito, cara? De todos que você assistiu até hoje. Não, assim, antes que você me coloque contra a torcida da minha escola, seja ser maldito, Foi intencional. Acho que eu... você já pode ser entrevistador do Roda Viva.
Ah, ó. Você, eu tenho uma coisa na minha mente que é o enredo que as pessoas gostam de dizer cultural, né? Que é um enredo que traz sempre uma pesquisa histórica, uma mensagem e tal. Então, eu acho que Hum, pegar isso e aliar com uma jovialidade que eu enxergo na Unidos da Tijuca, não só de componente, mas eu acho que é uma escola que faz desfiles que respiram, desfiles joviais, sabe? sim, sim. Eu acho que na minha cabeça é por aí, não queria uma linha. Então, porque eu não sei, desculpa, eu não consigo mais ficar, não sei nem se eu fiz na minha vida, mas assim, eu não tenho vontade, não tenho tesão em fazer um enredo que eu não preciso abrir um livro, cara. Entendi. Você quer contar uma coisa a mais, né, cara? Você quer. Eu É. quero, eu me sinto responsável, eu acho que eu estou desperdiçando espaço, estou Eu posso estar desperdiçando. falando besteira aqui, mas é uma linha meio Rosa Magalhães, né? Rosa Magalhães começou com isso, de trazer história que ninguém. Meu filho, eu sou o padre do balão, agora eu vou sair voando. Mas é verdade, porque, pô, você sabe mais do que eu. Os enredos da Rosa são aulas. É por isso que ela chama de professora também, né? Além de ser uma professora de todo mundo. Mas ela dá aula na avenida. Você sempre descobre uma coisinha aqui, outra ali. Pô, o que foi Fouquet, cara, na São Clemente? Foi maravilhoso descobrir Nossa, aquilo ali, a corrupção. Nossa, né? é, Todo. Então, assim, tem, é por isso aqui, aí. eu acho, tem uma pessoa que escreveu assim, quero tipo bode ioiô na Tijuca. Não precisa ser um bode ioiô na Tijuca, mas eu acho que tem essa, essa pegada feliz, sabe? A gente pode contar algo que seja relevante, que seja merecedor de atenção, sabe? E que seja legal, que seja divertido, que as pessoas gostem, sabe? Poxa, vou gostar de cantar esse samba que fala desse enredo, vou gostar de botar essa fantasia, vai ser engraçado, vai ser legal, sabe? Mas uma Aí. coisa é, uma coisa é muito importante que as pessoas tenham na cabeça. Isso não quer dizer que é uma escola despretensiosa, Sim. né? São projetos que eu gosto, densos, são projetos com pegada, então são projetos competitivos, é assim que eu vejo. Então, tá vendo? Eu não ia falar nada, a gente já conseguiu pescar uma coisa que vai ser um enredo, então, pra cima, divertido, que a escola tenha o que é prazer de cantar e contando alguma coisa aí que de repente a gente não conhece já que venha para nos apresentar. É por aí. É, E chega, é. né, Jack? Senão entrega muito, né? E chega, né? Porque uma galera fica, né, nervosa. Fica Porque nervoso, o assim, pessoal tá nervoso. mas é porque eu não enxergo de perto. Eu tô vendo aqui um monte de coisa subindo. Terá Querem que algo eu fique crítico só nesses enredos da Tijuca? O pessoal tá falando assim, ó. os dois enredos, cara. Não é assim que se escolhe enredo. É, Desculpa, gente. Não é em votação aberta. Não é assim, sabe? mas hoje a Dadas. escola te deu essas propostas e tal, você que está desenvolvendo, Não, te deu para desenvolver? eu estou Hã? desenvolvendo. Eu Então, estou desenvolvendo. aí. Fechou, pessoal. Já tá bacana já, hein? Deixa o Jack fazer outras lives, vocês vão pescando cada dia que vai entregando um pouquinho. Tem que ser devagar. O Jack não estava fazendo live, estava gripado, meu amigo. Né? Se recuperou agora, fez uma com a Tijuca, essa é a segunda. Então na segunda ele já entregou um pouco. Espera a terceira, vai lá todo mundo de novo, pergunta. E assim, até o final dessa série de lives, ele tem entrega o enredo da Tijuca. Ô, Jaque, então, ó, tem 54 minutos já aqui de conversa, passa muito É, rápido, e já estamos fechando, faltam 6 minutinhos. Eu gosto de fazer essas perguntas no final para Carnavalesco. Eu estou trazendo aqui, na verdade, para o pessoal que não me conhece, tá? Eu estou fazendo essa live todo dia, 9 da noite, e a ideia, a proposta é contar história. Se o Jaque revelasse aqui o enredo, seria maravilhoso. Mas o legal é contar a história do Jaque. Eu gosto do Jaque Vasconcelos, como eu gosto de todos os convidados que eu estou trazendo aqui. Tem uns que eu gosto também, mas não aceitam o convite, então eu não posso fazer nada. Mas a ideia é contar a história do personagem, do que fez a pessoa chegar aqui. Hã? maldito mesmo, sabia que tu era assim, não, rapaz. Pô, tem uns aí que não gostam de mim, não, cara. Não, são poucos, hein? São dois só. Mas, o meu amigo, aí te perguntei então, como eu sempre pergunto para os carnavalescos aqui, essa história. Qual que é o enredo que você viu quando moleque, antes do carnaval, ou durante o carnaval, que você, putz, queria ter tido essa sacada e
Seria bem legal se eu tivesse feito. Ah, um monte. Um monte. Quem é que Cita não queria três ter aí, sei feito? lá. É o quê? Cita três, então. Bicho, quem não queria ter feito mais vale o Jack me carregue do que um camelo que me derrube? Sabe? Quem não queria ter tido a sacada do criador e criatura? Sim. Sabe? Umas coisas assim. Quem não queria ter feito Tupiricópolis, cara? Quem? Ziriguidum 2001, quem não queria? Sabe? Então, assim, são olhares, sabe? Que vão inspirando você, sabe? Porque as histórias estão por aí. Às vezes você esbarra com elas, você lê num livro, você vê alguma coisa na TV e tal. Mas se você não tiver esse olhar para catar, fazer, pô, isso aí vai ser uma boa história, isso aí, sabe? Se fosse o Harry Potter, os trouxas não veem, sabe? O trouxa percebe, as coisas passam na frente dele e ele, sabe? E aí você ter esse artista que olha assim, pum, puxa e faz aquilo, sabe? Gente, mas isso é uma bobagem, mas é incrível, Sim, sabe? Então, essas coisas. sim. O Fabito está aí online aí falando que vai contar tudo. Ele me viu um projeto que eu já abandonei. Não entendi, falhou aqui. Ele me viu desenhando aqui em casa, é um projeto que eu já abandonei. Eu Ih, já então não fiz adianta 4 entregar. fantasias ou 5. Poxa. E falei, não, não é isso agora, depois eu faço. Mas saíram, Pô, desentupiram. e tem coisa que você, por exemplo, de repente não usa no ano, mas tu guarda, né? Tu não sabe quando é que aquilo Sim, vai servir de base claro, para claro, outro, né? É maravilhoso. claro. Cara, foi um prazer conversar contigo, de verdade. Você tem muita história para contar e eu tenho muita coisa para te perguntar. Eu gosto muito de conversar contigo, eu gosto muito de conversar com gente que gosta de falar. E, porra, só lembra, cara, a gente passou, foi um desfile de campeões, foi 17 ou 18, não lembro. Que a gente passou a noite inteira conversando. Aí as escolas se Pô, apresentando, a gente largou a avenida, a gente ficou lá atrás, tô comendo aquele churrasquinho cara beça lá da Sapucaí, conversando, papiando, cara. Hã? o churrasquinho é o preço de um carneiro inteiro. Sim, sim. É aquele que fica do lado da pizza lá. Nossa, horroroso. Mas é bom, mas é caro. Então, assim, cara, eu gosto muito de conversar contigo. Foi um prazer enorme bater um papo contigo aqui. Fico feliz por você ter aceito. O pessoal da Tijuca vai esperar mais um pouquinho, mas vai sair, ó, confia que vai sair coisa boa. A cabeça desse cara que só sai coisa boa. Vocês não vão se arrepender de esperar, não. Obrigado. Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar na Tijuca. Muito, de verdade. É uma escola que eu acompanho há muitos anos e eu me vejo nessa vibe que eu falei, sabe? Jovial, feliz, de Aham. querer um desfile legal, de querer se divertir num desfile. Eu tenho muito isso em mim, sabe? Então, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Que E legal, cara. espero Alguma meu. chance de você reeditar o Vascão? Não. Tá, valeu. Tentei. Meu Nem camarada, muito obrigado. Oi? Você viu? Nem o Tim Maia. O pessoal fica falando assim, o Tim Maia, mas não, não é o Tim Maia. Não, não é Tim Maia. Não é Tim Maia, então tá definido. Não, não é. Pessoal, que tá agradecendo aí, elogiando a live. A live foi boa porque o Jaque é muito bom. Amanhã eu vou ter aqui o Thiago Castro, rei da feijoada, faz feijoada na Mocidade. Você comeu a feijoada do Thiago lá na Mocidade, em algum momento da sua passagem lá. Vai contar as histórias aqui das feijoadas para famoso, que ele faz e tal. Na quinta-feira, Serginho do Porto, esse sim vai cantar o samba do Vascão aqui pra gente. E que passou pela Tijuca lá em 97, 98. E na sexta-feira o Patrick Carvalho, que foi seu coreógrafo. Hã? Me lembra pra eu não ver, me avisa. Que isso, pô, Vascão. Na sexta-feira o Patrick Carvalho foi seu coreógrafo lá daquela bela comissão. Patrick, beijo, Patrick. O que eu pergunto pro Patrick, de curiosidade daquela comissão? O que é legal falar? Do Patrick? Daquela comissão de frente ali maravilhosa ali. Tem alguma história boa pra eu perguntar pra ele? Foi suada pra ele botar na pista, tá? Ele pergunta as coisas pra ele que ele vai soltar. Vou falar com... Vou perguntar pra ele. Meu filho tinha um pano preto que ele precisava colocar de fundo no barraquinho lá e tal, na casinha, que era o pano que eu tinha que forrar o carro. E aí ele queria pegar o pano. Eu falei, eu não posso dar o pano, porque senão eu não termino o carro. Gente, cara. Eu vou contar.
Jaque, 10 segundos para encerrar aqui, cara. Beijão para você, para quem tá me acompanhando aí, me segue no Instagram. Para quem não segue o Jaque, siga o Jaque lá. Vambora. Tchau, tchau, pessoal.